A procrastinação é uma ladra. Nós sempre vamos fazer a coisa certa amanhã. Amanhã. Amanhã é uma palavra perigosa. Quando começamos o Ministério Joyce Meyer há 35 anos atrás, venho ensinando a palavra há 45 anos, mas nos primeiros 5 anos eram apenas estudos bíblicos caseiros. E por mais 5 anos eu trabalhei numa igreja. E então Deus disse, pegue o ministério, vá para o norte, sul, leste e oeste. E com muita confirmação, esperei até que Deus quase ficasse bravo comigo antes de finalmente fazer o que Ele me mandou, mas Ele colocou no meu coração, há 3 coisas que eu quero que você faça. Se as fizer, eu abençoarei o seu ministério. Eu quero lhe dizer hoje, se você fizer essas 3 coisas, sua vida será abençoada. Número 1, ele me disse, eu quero que você seja sempre excelente em tudo que você fizer. Excelência não é extravagância, não é perfeição. Significa simplesmente fazer o melhor que você puder. Não ser medíocre. Ser medíocre é ficar a meio caminho entre o sucesso e o fracasso. E pessoas medíocres não foram colocadas na Bíblia. Ninguém coloca o nome de um filho de Judas. Há muitas pessoas que você vê na Bíblia e você as vê com uma escolha e elas tomam decisões erradas e nunca mais se ouve falar delas. É bem interessante, Geazi foi uma dessas pessoas. Então eu quero te encorajar. O que quer que você faça, faça com excelência, especialmente quando ninguém estiver olhando. Porque Deus está sempre olhando e Ele vê tudo, sabe? E o mundo em que vivemos hoje não é excelente. Ele está ficando cada vez mais e mais desleixado e medíocre o tempo todo. E estamos errando se esperarmos que eles estabeleçam o padrão. Somos nós que precisamos definir o padrão. Esta é uma nação cristã e é o povo cristão que deve estabelecer o padrão. Então, um dos nossos maiores desafios é garantir que não nos tornemos como todo mundo lá fora, mas que sejamos como Jesus. Amém? A segunda coisa que ele disse foi, seja uma pessoa íntegra. Mantenha sempre a sua palavra. E não há muito disso no mundo de hoje, não é mesmo? Quantos já tiveram a experiência de tirar um dia de trabalho para esperar um prestador de serviço que deveria vir e consertar algo e ele não veio e ele também não se deu ao trabalho de te ligar? Há mais e mais disso nesses dias. É a honestidade. É sempre dizer a verdade, fazer o que disse que faria, manter seus compromissos. E ele disse, o dinheiro que eu confiar a você, nunca brinque com ele, seja sempre honesta com isso. A terceira coisa que ele disse foi, mantenha a contenda fora de sua vida. Caso você não saiba o que é contenda, é briga, é discussão, é desacordo acalorado e o mais perigoso, uma corrente subterrânea de raiva. É como quando dizemos, eu te amo com o amor do Senhor. Mas por dentro pensamos, eu não suporto você. Eu quero usar a parábola das 10 virgens como um exemplo de andar a milha extra, sabe? Podemos aprender algumas coisas com isso se prestarmos atenção. Mateus 25, versículo 1. Naquele tempo, o reino do céu será como 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 eram sábias. Então eu acho que hoje nós podemos decidir qual delas vamos ser. As que eram tolas levaram suas lâmpadas, mas não levaram nenhum óleo extra com elas. Elas não fizeram nada extra.
Elas só fizeram o básico, o que achavam que precisavam fazer o suficiente para sobreviver se tudo desse certo. Sabe, se a sua ida para o trabalho é de 30 minutos, se você sair 30 minutos antes da hora, sempre vai se atrasar. Você não pode viver fazendo tudo no último segundo, sabe? Você sempre tem que se planejar para as coisas inesperadas. Amém? Eu sou o tipo de pessoa, não gosto de perder tempo, então eu tenho uma tendência a esperar até o último minuto, porque não gosto de chegar mais cedo e ficar esperando nem por 10 minutos. Mas Deus e eu estamos trabalhando nisso. As sábias, no entanto, levaram óleo em frasco junto com as suas lâmpadas e elas compraram óleo extra, custou-lhes dinheiro, mas elas o levaram para o caso de precisarem, apenas para o caso de precisarem. Bem, os casamentos naquela época não eram como agora, não havia um horário definido para começar o evento. Todos vinham para a festa, mas o noivo ficava fora, negociando com o pai da noiva, o que eles chamavam de o dote da noiva. E uns levavam mais tempo do que outros até o rapaz conseguir o que ele queria. E neste caso demorou até a meia-noite. Naquela hora, meia-noite, e todos nós já experimentamos isso de uma forma ou outra, não é? E diz que o noivo demorou um longo tempo para chegar. Eu posso te dizer algo, quase tudo leva mais tempo do que você imagina, sabe? Amém? Ele demorou muito para chegar e todos ficaram sonolentos e adormeceram. E então, à meia-noite, alguém gritou: eis aqui o noivo, venham ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. E então as tolas disseram às sábias: dá-nos um pouco do teu óleo, nossas lâmpadas estão se apagando. Agora, eu não sei quanto a você, mas pessoas assim me irritam demais. Talvez você não deva ficar irritado se é um pregador, mas elas me irritam. Sim, elas, sabe, irrita-me quando as pessoas não querem fazer nada. E depois, quando elas têm um problema, elas vão atrás das pessoas que fizeram o que deveriam ter feito, pedindo ajuda. O mundo está cheio de pessoas assim hoje. Eu sempre digo, não tenha ciúmes do que alguém tem se você não quer fazer o que fizeram para tê-lo. E esse é um bom conselho. Eu gostaria de ter um ministério como o da Joyce, querida. Eu não recebi só querendo. Essa pequena linda parte que você vê, essa partezinha atrás do púlpito, é como nada se comparado a tudo que é preciso para fazer isso. Veja, eu estudei por horas antes de vir aqui. Eu sei esta mensagem de trás para frente. Mas eu nunca subiria neste púlpito sem ter feito a minha parte, porque acredito que é por isso que sou responsável. Eu quero dar a você o meu melhor. Eu não quero apenas presumir que porque eu tenho material que tudo vai dar certo. Então, enquanto as outras saíram para tentar comprar o óleo, o noivo chegou. E as virgens que estavam prontas, deixe-me te perguntar, você está pronto? Se Jesus vier esta noite, você está pronto? Não pense que terá tempo para se preparar. Temos que estar prontos. Se o diabo decidir atacar sua família, você está pronto para colocá-lo em seu devido lugar e permanecer firme? Se você tem o sonho de estar no ministério, você está usando esse tempo para se preparar para o que você quer fazer? Enquanto elas estavam a caminho para comprar o óleo, o noivo chegou e as
Virgens que estavam prontas entraram com ele para o banquete do casamento e a porta foi fechada. Você não pode esperar até que a porta seja fechada. Eu me pergunto, quantas pessoas esperaram até que a porta fosse fechada e não conseguiram o emprego que queriam porque não fizeram a parte que deveriam fazer? Ou foram preteridas para uma promoção porque, embora tenham ido trabalhar e tivessem um emprego, sempre elas foram medíocres, não realmente excelentes. E eu disse ontem, se o seu horário de trabalho é de 8 às 5, suponhamos que haja um relógio de ponto onde você tem que marcar. Não entre às 8 e saia às 5. Marque 5 minutos antes das 8 horas e depois das 5. Por que eu deveria fazer isso? E por que não? Por que não ir em frente e andar a milha extra? Se você chegar às 8 horas, você não vai para o seu setor de trabalho às 8 horas, sabe? Depois que tomar o seu café, disser bom dia para todo mundo e se organizar, já são 8h15, 8h20. Amém? E não quero ser rude quando digo isso, mas Deus teve que me ensinar que quando nos comportamos desta maneira, estamos roubando. E há uma ótima escritura que todos conhecemos e chamamos isso de regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Meu Deus, todos os problemas que temos seriam resolvidos se nós fizéssemos isso. Certo? Porque se a empresa fosse só você, não gostaria que fizessem isso? Então, se fizermos o que gostaríamos que as pessoas nos fizessem, uau! Estaríamos no caminho da excelência. Algumas pessoas não economizam nada para aposentadoria. Elas gastam cada centavo que vem às suas mãos. Mas sabe, se você começar quando for jovem a economizar um pouco de tudo aquilo que você recebe, cara, isso vai tirar uma pressão de você quando envelhecer. Nós temos duas categorias de pessoas: investidores e jogadores. Você pode decidir qual vai ser. Um investidor sempre ele faz o sacrifício antecipado. E ele sabe que vai colher juros sobre este sacrifício, ele sabe que será bem suprido mais tarde. Será que alguém aqui nesse prédio está preocupado com o mais tarde? Porque o mais tarde sempre chega. Amém? A procrastinação é uma ladra. Nós sempre vamos fazer a coisa certa amanhã. Amanhã. Amanhã é uma palavra perigosa. Quando o faraó estava passando por todas as pragas, quando houve a praga das rãs e dos sapos, e eu não gosto de sapos de jeito nenhum, mas eles estavam em toda a parte, sapos na cama, sapos no forno, tinha sapos na varanda, tinha sapos no armário, tinham sapos em todos os lugares. E Moisés disse ao faraó: eu vou orar por vocês e os sapos irão embora, sabe? Então diga-me quando você quer que eu ore. E o bobão disse: amanhã. Agora, deixe-me perguntar, se sua cama estivesse cheia de sapos, por que esperaria até amanhã para se livrar deles? Essa é uma história muito interessante. Então, deixe-me dizer, não durma mais uma noite com sapos. Temos os investidores, pessoas que fazem o certo antecipadamente. E sabe, eu acredito na sabedoria, tenho minha própria definição de sabedoria. A sabedoria é fazer agora o que te deixará feliz mais tarde. A sabedoria é o senso comum santificado, e isso é tudo. E Jesus já nos deu a sabedoria de Deus.
cada um de nós tem sabedoria. Você nem precisa orar por sabedoria, precisa orar para usar a sabedoria que você tem. E então há os jogadores, as pessoas que sempre se arriscam a fazer a coisa errada na esperança de que de uma forma ou de outra magicamente acabarão tendo o resultado certo. Veja, as 5 virgens tolas eram jogadoras. Elas estavam supondo que o noivo chegaria na hora certa e que elas teriam óleo suficiente. Elas não planejaram nenhum atraso, não planejaram nenhum imprevisto. Elas achavam que tudo seria exatamente do jeito que elas queriam. E elas ficaram de fora. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ficar de fora. Então eu vou fazer tudo aquilo que eu puder fazer, sabendo que se eu fizer o que eu puder fazer, Deus sempre fará o que eu não posso fazer. Estão me ouvindo? Se você fizer o que pode fazer, Deus ele sempre fará o que você não pode fazer. Se você quer uma casa nova, se a sua casa não é tão grande, e você vive no apartamento a vida toda e tem muitos filhos, está realmente apertado, você precisa de uma casa nova, mantenha que você tem limpa, mantenha o lixo fora do seu quintal. Seja o mais excelente possível com seu carro antigo, se estiver esperando em Deus por um carro novo. Amém? Não deixe suas roupas na secadora durante a noite e na manhã seguinte vista roupas amassadas. Agora, honestamente, não deveríamos ter que gastar tempo do culto dizendo às pessoas coisas assim, mas nós gastamos. Mulheres, eu amo vocês. Mas, por favor, prestem atenção em como se vestem. Ninguém precisa ver debaixo da sua camisa e acima da sua saia. Deus não te chamou para ser uma tentação. Vá e se olhe no espelho antes de sair de casa. Tire 1 minuto. Você tem uma vida para viver, você tem uma vida para dar. No que você vai investir a sua vida? Por favor, não fique velho e no seu leito de morte olhe para trás e não tenha nada além de arrependimentos. Nada é pior do que se sentir mal com todas as suas decisões e ser tarde demais para mudá-las. Então eu quero dizer a você, se Deus está lidando com você sobre qualquer coisa, quantos Deus está lidando com você sobre algo agora? Ok. Não fuja disso. Não seja como Faraó e passe mais uma noite com os sapos. Ocupe-se e faça agora o que Deus está querendo. Sabe por quê? Ele não vai mudar de ideia. Não pense que vencerá Deus pelo cansaço. Isso não funciona com ele. A pessoa preguiçosa pode ir trabalhar, mas nunca fará um trabalho excelente ou será promovida. Elas reclamam constantemente de todas as coisas, o que está errado em seu trabalho e na sociedade, mas não levantam um dedo sequer para fazer coisa alguma. Sua declaração favorita é: eles precisam consertar isso. Você já se perguntou quem são eles? Nós somos eles. Tente resolver alguns dos seus problemas em vez de esperar que os outros façam isso. Eles. Em João capítulo 5, os 8 primeiros versos, há uma história que eu usei várias vezes nas minhas mensagens. O meu marido provavelmente está tão cansado de ouvir isso que ele poderia gritar. Há muito a se aprender nesta história. Se você sente pena de si mesmo, prepare-se para ser sacudido. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma das festas judaicas. Agora existe em Jerusalém, perto do Portão das Ovelhas, um tanque de água que em aramaico é chamado de Betesda, o qual é cercado por 5 coberturas.
chamadas colunatas, eram varandas. Então, imagine isso, você tem essa grande piscina e há uma varanda. E deitado nessas varandas ficavam pessoas com deficiência, pessoas que eram aleijadas, que eram cegas, pessoas que estavam paralíticas, elas precisavam de um milagre. E a maneira como aquilo funcionava era que uma única vez por ano, um anjo vinha e agitava aquelas águas, e quem entrasse na água primeiro conseguia o milagre. Então o homem estava nessa condição há 38 anos. E então Jesus o viu deitado naquela varanda e soube que ele estava naquela condição há muito tempo. E então ele perguntou, e isso é muito interessante para mim. Ele disse ao homem, você quer ficar bem? Que tipo de pergunta é essa? É claro que quero ficar bem, é por isso que eu estou deitado aqui. Na verdade, o que ele estava dizendo, você está pronto para fazer o que é preciso fazer para ficar bem? Então eu quero lhe dizer hoje, quantos precisam de mudanças em suas vidas? Ok, vocês estão prontos para fazer o que precisam para ter essas mudanças? Ou estão sentados aí orando, querendo que Deus faça um milagre? E você diz, a oração não funciona? É claro que funciona, mas nós somos parceiros de Deus. E sempre temos uma parte, Deus tem a dele. Ele não fará a nossa parte, não podemos fazer a parte dele. E na maioria das vezes, quando oramos, Ele mostra o que está errado. Deus te mostrará o que está errado. Se estiver disposto, você ficará surpreso. Todo cristão ficaria surpreso se apenas começassem a fazer o que Deus os manda fazer, como a vida deles mudaria. Agora, sabe, eu penso sobre esse homem, Jesus diz, você realmente quer ficar bem? Então não quero que se esqueça, estou perguntando, você realmente quer ficar bem? Realmente quer as mudanças que você diz que você quer? Você está disposto a fazer a sua parte? Senhor, respondeu o inválido, agora estamos prestes a ver o seu verdadeiro problema. Senhor, o inválido respondeu, eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque quando a água é agitada. E enquanto eu estou tentando entrar lá, alguém sempre chega antes de mim. Coitadinho. Sabe, a maior coisa errada com as pessoas é que elas se sentam sentindo pena de si mesmas o tempo todo. E eu passei anos sentindo pena de mim mesma porque meu pai abusou sexualmente de mim. E eu pensava, cara, se isso não tivesse acontecido comigo, eu poderia ter uma vida legal. Deixe-me te dizer, não importa o que aconteceu com você, você ainda pode ter uma ótima vida. Quando Deus diz que não faz acepção de pessoas, Ele quer dizer exatamente isso. E a Bíblia é para qualquer um. Se você realmente crer, você pode ter tudo aquilo que a Bíblia diz que você pode ter. Você pode ser lamentável, poderoso, mas não pode ser ambos. E você pensa, você não sabe o que estou passando? Eu tenho uma razão para sentir pena de mim, mas aqui está o que eu estou tentando te dizer, isso não te faz bem. Você pode sentir pena de si até que Jesus venha e você ficará com seu problema. Isso não vai te ajudar. Que bem isso te faz? Não te faz bem nenhum. É desperdício de tempo. Senhor, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque. Veja isso que queremos. Queremos que alguém venha e... Você pode orar por mim, Joyce? Ore por mim para que esse problema desapareça e aquele outro também. Mas foi isso que Jesus disse ao homem. Veja isso. E Jesus disse a ele, o quê? Levante-se. Ponto de exclamação. Toma o teu leite e anda. Eu gosto disso. Ele disse, limpe a sua bagunça também. Leve isso com você.
Agora, sabe, talvez, eu não sei, talvez você dirigiu 45 minutos até aqui só para me ouvir dizer levante-se. Pare de ficar sentindo pena de si mesmo e então levante-se e faça a sua parte. Você não tem direito a coisa alguma. Eu vou repetir. Você não tem direito a coisa alguma. O que nós merecemos é morrer e ir para o inferno. Mas Deus, Ele nos deu perdão e misericórdia e Ele já pré-arranjou um bom plano para a nossa vida. E a Bíblia está dizendo que você pode andar nele. Deus pré-arranjou um bom plano e nós temos que andar nele. Deus te dará graça, Ele te dará energia, Ele te dará habilidade, mas Ele não vai fazer tudo isso por você. Levante-se!